paz de Deus esteja com todos vocês e tenhamos a certeza que a nossa força, a nossa esperança, a nossa paz, a cada passo que precisamos esteja com Deus. O nosso assunto é polêmico, mas eu vivi essa experiência e vou compartilhar com vocês. Não tenham medo, não tem nada para assustar. Eu não sei por que razão, mas eu vivi essa experiência e vou compartilhar com vocês. Vocês prestem atenção, se possível, que o número 2 ele está se envolvendo demais na história. Praticamente 15 vezes ele é usado. Não sei o que significa. Há 8 anos atrás, no dia 28 de setembro de 2012, pela manhã eu tive um mal súbito e fui socorrido às pressas para o hospital. Foram feitas todas as o procedimento médico, mas sem sucesso. E eu fiquei ali naquela maca agonizando, uma dor terrível, o coração batendo 280 por minuto. E parecia que o meu coração foi arrancado do peito. Ele estava só pendurado. 280 por minuto eram as batidas. E é claro, o coração não aguentou. Aqui entra a minha história, que mudou toda a história da minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo depois desse acontecimento. Acredite quem quiser. No mesmo instante que meu coração parou, eu me vi do outro lado. Eu me vi no meio de uma luz enorme, branca, com os raios dourados como o sol. E eu estava ali no meio. Ela me protegia, me acalentava. E por incrível, todas as minhas dores foram sanadas. Eu não tinha mais dores, eu não sofria mais. E eu senti tanta paz no meio daquela luz que eu nunca senti. Ela me fazia feliz, sabe? Eu estava feliz naquele colo divino. Eu amei estar ali. Por mim, eu não sairia mais daquele ambiente aconchegante. Não tinha mais dores. Mas, em determinado instante, essa luz me soltou, me fez caminhar. Foi quando eu notei que eu estava num deserto. E esse deserto ele era tão solitário que eu podia só ver onde eu estava caminhando, porque a luz mostrava para mim. E eu fui em um determinado lugar, essa luz me fez parar e me mostrou o outro lado, outro deserto, que acredito ser o portal da eternidade. Era um deserto seco, solitário, escuro, que não se via nada. Não tinha água, não tinha vento e, óbvio, não tinha luz. E o raio era aproximadamente 50 metros. E aí eu estou vivendo todas as emoções daquele dia. E a areia era muito fina, era tão fina que parecia pó. E as partículas dela, elas cintilavam, brilhavam com a luz que batia ou refletia nelas. E havia muitas marcas, dezenas de marcas, centenas, em todo aquele clarão que eu via. Mas não era a marca humana. Era marca redonda, semelhante à pata de cavalo. Centenas de rastros semelhantes a patas de cavalo. E na frente da luz, onde a luz terminava de clarear, existia uma espécie de barreira.
Era uma espécie de uma rocha alta, que eu acredito que por trás dela estava o segredo. E quando eu fui. Mas o que chamou a atenção naquele segundo deserto, o que chamou a atenção naquele segundo deserto foi que eu estava na frente da luz. Se a luz está atrás de mim, o meu reflexo, a minha silhueta tem que aparecer lá na frente. Isso não acontecia. Por quê? Porque a luz transpassava meu corpo. Então eu não era projetado lá na frente. Isso me chamou muita atenção. E quando eu fui passar para o lado de lá, me trouxeram de volta. Os médicos me reanimaram. E quando eu acordei e abri os olhos, o médico estava fazendo uma massagem cardíaca. Eu segurei a mão dele e disse: doutor, não sabe onde eu estava. Existe outro lado da vida. E todo aquele sofrimento voltou novamente, continuava. Aquela agonia, eu não falava mais. Aquele sofrimento era demais. Mas, para minha surpresa, aquela luz veio comigo. Uma fatia dela veio comigo, ficou ali junto comigo, me dando força para suportar o sofrimento que era muito. Eu não ia voltar para lá de novo, mas a luz segurou a barra para mim. E desculpa, gente, estou emocionado. E mesmo com todo o sofrimento, eu mantinha calma. E um tempo depois eu adormeci, quando acordei, estava normalizado. Então os médicos resolveram me indicar uma ablação. O nome é esse mesmo, ablação. Para quem não sabe, ablação é uma cirurgia sem corte. É um catéter, ele é introduzido pela virilha e vai até o local do ferimento e faz o curativo. E a vantagem do ablação é que não fica marca no corpo, porque ela não tem corte. E ela é uma cura definitiva, mas eu não tive sorte. Eu não pude fazer isso. Aí o médico me procurou, eles me abraçaram, a equipe inteira me abraçou e disse: desculpa, não podemos fazer nada por você, amigo. Apesar de tanta tecnologia, não podemos fazer nada por você, porque o que nós encontramos dentro de você é gravíssimo, é agressivo demais. Nós vamos tentar uma medida paliativa para te ajudar, para te dar uma esperança, mas não tem segurança, não tem garantia. Vamos fazer um implante de um CDI. E CDI é um desfibrilador, porque eu preciso. Eles chegaram à conclusão que eu tenho que tomar choque para viver. E, e foi programado a cirurgia. Mas parece que as coisas é combinada. Na véspera da cirurgia, não apareceu visita alguma, mas ninguém, parece uma coisa que foi programada. Mas, de repente, aquela porta aberta, entrou um baixinho, com uma valise, e veio até mim e se apresentou como pastor da Igreja Deus é Amor. E me disse: posso orar por você? Claro. Ele tocou minha cabeça, fez a oração, tomou meu nome, olhou para mim e disse: às 6 horas da tarde a igreja estará de pé orando por você. Você vai ser curado. Eu agradeci. Só que chegou às 6 horas da tarde, eu nem lembrei do episódio, mas mal sabia que as visitas chegariam à noite. Ancho, começou às 9 horas da noite e eu peguei no sono e acordei assustado. Havia 3 anjos do meu lado direito. E eu pensei comigo: é sonho.
Tentei dormir novamente, acordei assustado. Aí já não era 3, era 6 anjos. Aí eu fiquei preocupado, não tive medo, fiquei preocupado. E mantive os olhos abertos, não fechei mais. E os anjos foram chegando, foram chegando, foram chegando. E tinha dezenas, centenas, uma legião, talvez milhares de anjos. É incrível. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu não tinha medo, eu sentia bem, porque eles fizeram no meu leito um escudo de anjo. Era uma proteção inexplicável. Ah, tinha anjos do lado direito, do lado esquerdo, nos pés da cama e em cima. E fizeram, era um escudo de anjo. E todos do mesmo tamanho, todos mirins aparentando de 1 a 2 anos, todos do mesmo tamanho, todos de branco. E eles nenhum ficavam parados, eles ficavam flutuando. É a noite inteira aqueles anjos flutuando em volta do meu leito. Eu não entendi, até hoje eu busco a resposta no encontro. E foi assim, até de manhã, assim como eles vieram, eles foram. E de manhã eu comentei com a enfermeira. Eu disse a ela, estou tão cansado, eu não dormi a noite, contei a história. Ela disse, eu acredito em você. Você deveria ter rezado no Pai Nosso. Aí fui para a mesa cirúrgica. Algo inexplicável aconteceu. Quando eu fui para a mesa, eu, eu fui preparado para anestesia, todo o ambiente ficou repleto de aroma, de perfume. E é um perfume que só eu sentia. Estávamos em 8 lá, mas ninguém comentou porque não sentia o cheiro. Só eu. E eu adormeci. E deu tudo certo. E depois de lá, as coisas vêm acontecendo comigo. Esse perfume está na minha vida diariamente. E eu estou alérgico a perfume. Eu não uso perfume, eu sou alérgico. Mas esse perfume me acompanha. Quase todas as semanas eu acordo à noite, o quarto está tomado por esse perfume. É um perfume que faz bem, sabe? É um perfume que acalma. E outro dia aconteceu algo tão incrível que nem eu acredito. Começou o perfume lá, e eu comecei a procurar de onde vinha aquele cheiro. E o quarto ficou tomado pelo perfume. Eu pensei, vou no computador. Gente, você não acredita. Quando eu abri o computador, o perfume saía dos teclados. É incrível, gente. Como é que pode isso? Que mistério é esse? E esse perfume está em todos os lugares. E essa luz que veio comigo, ela me acompanha. Se tiver neste momento alguém com alto grau de sensibilidade, vai notar que do meu lado tem uma luz. Então, outra coisa que está acontecendo, eu ouço vozes me chamar. Aonde eu estiver, pode ser na rua, no shopping, quando alguém vai me chamar, todo aquele barulho tem uma pausa, só para mim ouvir nitidamente alguém me chamar. Mas não é uma voz qualquer, é uma voz que cativa, suave, uma voz divina. Eu não tenho medo de nada disso, mas tudo isso está acontecendo comigo. E outras coisas que aconteceram, que eu não vou contar aqui, porque a história é muito longa. Mas eu gostaria de contar uma história que aconteceu no posto de saúde. Mas eu não vou contar porque eu vou encerrar por aqui. Mas só para dizer para vocês que eu passei por essa experiência, e eu acredito, eu estou aqui como testemunha, com ele, por causa dele eu estou aqui, para testemunhar para vocês que eu estive do lado de lá, eu estive no meio, eu estive num colo divino, fui bem recebido, foi tirado todo o meu sofrimento. Aqui eu voltei, o sofrimento continuou, mas eu tive ajuda, tive a luz ao meu lado. E os espíritas, os espíritas
Quando me veem, eles vêm conversar comigo. Mesmo sem me conhecer, eles falam assim para mim: você é um homem de luz. Existe uma luz em você. Eu não sei o que falar. Então eu sou considerado pelos espíritas um homem de luz. Então é isso, gente. E para finalizar, se vocês estão com dificuldade, estão sentindo, passando por um período, digamos assim, complicado, acho que não tem saída, fale com Deus, converse com Deus. As portas do céu estão sempre abertas para atender o nosso chamado. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E, e Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Mas Ele quer que nós o chamamos. Fale com Deus. Para falar com Deus não precisa palavras bonitas, não precisa ser palavras preparadas. Seja simples. A simplicidade de Deus encanta, gente. É encantador a simplicidade de Deus. Fale com Deus. Pode ser, meu Deus, vem de meu auxílio, me levanta, me dê a mão, me dê um escape. Qualquer coisa. Não precisa ser frase preparada. E é isso, pessoal. Obrigado. E devo rezar um Pai Nosso. Posso? Obrigado a Deus pela vida. Obrigado por ter me dado mais uma chance. Vocês tenham certeza que minha missão continua. Eu só não sei qual, mas ainda tenho alguma coisa para terminar aqui. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor. Pessoal, acredita quem quiser. Tudo que eu contei aconteceu, está gravado na minha mente. Estou vivendo todas as emoções. Aconteceu há 8 anos atrás. Eu costumo dizer que eu nasci de novo. Mas graças a Deus. Obrigado. Tchau, tchau.